Geeks, tudo isso bom? O próximo capítulo de One Piece, o capítulo 1166, pode marcar o fim do incidente de God Valley. Acho que dificilmente a gente vai ter alguma coisa a mais ali em relação a algum combate, algum tipo de poder, algum tipo de habilidade astronômica, como nós vimos no capítulo 1165, por mais que eu tenha colocado bastante hype no capítulo 1166. Vocês vão entender um pouco mais nas inversões no sábado. Mas, quais são os grandes feitos de Haki do Conquistador na trama de One Piece? O que a gente já pôde ver, o que a gente pode cravar ali durante toda a trama, o que a gente pode acompanhar de uma forma muito precisa pelos personagens? Será que dá pra mensurar ali quais são os maiores feitos? É o que nós vamos discutir depois da vinheta. O mangá de One Piece, por mais que o Oda continue às vezes falando para nós que o seu foco é sobre a trama, sobre a história, explicar e contextualizar este universo criado para ele ali, criado por ele, na verdade, para gerar ali acontecimentos ou até mesmo brincar com o idioma japonês, como a gente sempre traz aqui. Tem grandes feitos de poder, existem grandes feitos ali de poderes, de habilidades, e não é por acaso que nós temos essa manifestação sendo trazida para nós através de Monkey D. Luffy com a sua quinta marcha, com o Gear 5, da maneira como foi realmente abordado, o Gear 5 aí, da maneira como você queira chamar. E o Luffy vem realmente para ser um dos personagens mais apelões da trama de One Piece. Mas é claro que nós ainda temos Imu-sama, como a gente viu todo o incidente, durante todo o incidente ali de God Valley, Imu-sama está em outra categoria, está em outro patamar, recebendo as habilidades de Big Mom, Kaido, Garp, Shebeck, Roger, tudo de uma vez, Barba Branca também, todos esses personagens aplicando seus maiores poderes, inclusive o Barba Branca com sua primeira habilidade nomeada, atacando essa criatura escurecida, fornecida ou escondida ali pelo governo mundial, e nada acontecendo, simplesmente nada o afetando, o que mostra pra nós que o Imu-sama segue realmente num segmento bem atípico através desta manifestação. A questão que fica pra nós é saber quem dos personagens ou qual dos feitos na trama de One Piece por esses personagens foram os maiores feitos de Haki do Conquistador da história, e por que isso realmente foi algo proporcionado através de ser apenas um personagem, tá? Nós estamos falando aqui de golpes únicos, de apenas um personagem, sem ser através de um clash, o que aborda realmente segmentos de forma muito precisas e absurdas na maneira como Oda vem abordando para a trama de One Piece. Absurdo é você também vir aqui nesse vídeo, observar todo esse conteúdo incrível e não deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos. Sabe aquele grupo do WhatsApp de One Piece que você tem? Aquele grupo do Discord que você tem também? Aquela comunidade no X? Posta o nosso vídeo por lá, porque eu tenho certeza que vai agregar muitas informações vindo da discussão ainda do capítulo 1165 e também os capítulos anteriores. O Oda dá essa semana pra gente respirar de tanta coisa que tem pra gente discutir, mesmo com uma semana de pausa. E é claro que você ainda pode nos ajudar se tornando um membro do canal, mandando seu valeu e mandando seu hypar. Isso faz com que o Geek Brasil continue a ser apoiado e sendo mais segmentado aqui na plataforma do YouTube. Bom, o primeiro feito de Haki do Conquistador que nós temos assim de forma expressiva é de Imu-sama. Só que tem um grande problema desse feito de Imu-sama e a gente vai tentar colocar aqui uma grande questão sobre por que se ele merece ou não estar aqui. Eu acredito que merece estar, mas vocês vão poder deixar nos comentários se Imu merece estar aqui ou não nessa lista, visto a sua manifestação de Haki do Conquistador através do corpo da Gunko em Elbaf.
Por quê? Nós vamos observar um ponto específico de que as maiores manifestações de Haki do Conquistador da trama de One Piece até agora foram aqueles que conseguiram rasgar os céus, abrir ali o tempo através de apenas o seu poder, apenas ali do poder do seu Haki do Conquistador. Então nós temos ali essas manifestações de forma muito precisa. Só que, se a gente for olhar e analisar essa manifestação de Imu-sama, a gente pode observar que, tipo, caramba, Imu não deveria entrar nessa lista, porque a propagação não consegue abrir nenhum tipo ali de céu, nem as nuvens, nem nada ali de Elbaf. Pelo menos não por enquanto. Mas a gente não pode esquecer que Elbaf é uma situação à parte, é uma característica à parte, porque é uma ilha gigantesca, é uma ilha enorme, é uma ilha gigante, é uma ilha muito diferente das demais, por isso que essa propagação pode ser colocada até mesmo de forma diferente. Então nós temos que, eu coloquei Mu nessa lista por causa que a propagação de Haki do Conquistador ali dele, do soberano do mundo de One Piece, é em Elbaf, e não é pouca coisa, é muita coisa essa propagação, porque nós sabemos que Elbaf é separado em 3 camadas, né, que é ali a parte superior, onde fica a galera que eu acho que são os sábios, os anciões ali de Elbaf, onde fica também ali o mundo do sol, né, que é o lugar onde os gigantes comuns acabam vivendo, né, e também onde é o lugar onde o antigo rei Harold governava, e temos o submundo, que é o lugar onde o Loki estava selado, aprisionado. Entre o submundo e ali o mundo, caramba, ó, pra você ter ideia, entre o submundo e o mundo do sol existe um abismo de distância, ao ponto de que se um gigante cai lá de cima direto no chão, machuca. Acaba machucando, causando dano. E o Haki de Imu propagou-se lá do mundo do sol diretamente para o submundo. Acabou chegando no submundo, o que eu acabo colocando aqui, cara, que não tem como deixar essa propagação de Haki, essa manifestação de Haki do Conquistador de Imu-sama fora da maneira como foi colocado, da maneira como foi abordado aqui nos capítulos, né? Tanto no capítulo 1150 quanto também no capítulo 1151. Por mais que Imu-sama não tenha aberto ali os céus, destruído as nuvens através da manifestação do Haki do Conquistador, né? Do seu Haki do Conquistador, nós temos uma propagação absurda, a maior propagação que nós já podemos observar na trama de One Piece. Agora sim, então, entramos nos feitos únicos dos personagens que conseguiram abrir os céus através dos seus próprios poderes. Até então, a gente só tinha visto ali alguns personagens que haviam aberto ali os céus através dos seus clashes contra outros usuários de Haki do Conquistador. Nós vimos ali um clash relacionado a Garp e também Roger. Nós vimos um clash entre Roger e também ali o próprio Barba Branca, né, no flashback do Oden. Nós vimos também o clash do Harold e também ali do Shebek. Vários clashes foram proporcionados para nós através da trama de One Piece para que abrissem os céus e propagasse ali um céu limpo através do Haki do Conquistador. Mas no capítulo 1165 nós observamos ali que Shebek adentrou ali ao posto de uma das maiores utilizações de Haki do Conquistador, que é a forma como ele propaga e espalha tanto o Roger e também o Garp através do seu próprio poder. Quando ele faz isso, né, quando ele expulsa, né, tanto o Roger e também o Garp da sua manifestação ali do seu estado, ele consegue fazer com que o seu Haki do Conquistador se propague para todas as direções, e nós vimos ali claramente o céu se abrindo, né, as nuvens sendo dissipadas através do seu próprio poder. O Oda tá começando a escalonar as funções dos poderes dos personagens de forma bem interessante, sem detalhar e falar assim, porque o fulano foi extremamente poderoso. Não, o Oda não precisa fazer isso. Ele coloca em feitos. Ele começa a escalonar de que clashes de usuários de Haki do Conquistador
são capazes de dividir ali o céu. Depois ele faz um único personagem tomar essa própria proporção, que é no caso ali o Xebec. O Xebec, projetando o seu próprio Haki do Conquistador, ele acaba expulsando o Garp e o Roger perto de si e consegue dissipar as nuvens que estão em cima de God Valley. Outro personagem que conseguiu ter um feito tão absurdo quanto esse foi Joy Boy, né? Joy Boy também foi capaz ali de abrir as nuvens em Egghead através de um simples nó. Depois de mais de 800 anos, com o Haki do Conquistador seu selado em um nó dentro do corpo de MF, para salvar, para ajudar ali o Luffy escapar das artimanhas ali do governo mundial, né, dos Gorosei e todo mundo que estava tentando cercar os Mugiwaras, o MF desfez o nó que o Joy Boy havia dado para ele, para que protegesse ele ou aqueles que estivessem em perigo e que fosse próximo ali do próprio robozão gigante. E dessa forma, o poder do Joy Boy, apenas o poder, o Haki do Conquistador do Joy Boy, selado ali nessa corda, foi capaz de dissipar as nuvens que estavam em cima de Egghead. Todas essas nuvens aplicadas ali pela opressão do Haki do Conquistador de Imu e ao mesmo tempo dos poderes dos Gorosei foi dissipado através dos poderes de Joy Boy. Tem uma aplicação muito diferente aqui sobre esses poderes do Haki do Conquistador de Joy Boy. Não quer dizer que esse poder do Joy Boy chegou até Imu através da propagação, mas sim que esse poder de Joy Boy chegou em Imu através dos próprios Gorosei sendo expulsos de Egghead. Isso é uma propagação completamente diferente, mas não deixa de ser um feito absurdo, visto que o Joy Boy é um dos poucos personagens, um dos 3 personagens até agora que conseguiram fazer isso, de conseguir rachar os céus, né, meio que fazer com que os céus sejam divididos através do seu próprio Haki do Conquistador. E outro personagem que fez isso, pra minha surpresa, porque muita gente começou a falar comigo lá no X de que esse personagem já tinha feito isso. Na verdade, foi o primeiro a fazer isso na linha cronológica de One Piece, né? Na trama, não na linha cronológica do tempo, mas na linha cronológica, eu digo ali, dos próprios capítulos. Quem rasgou ali os céus através do seu próprio poder, do seu único poder, foi o Luffy. É claro que o Oda, ele usa algumas segmentações ali para deixar isso de forma ocultada, mas o pessoal mais atento percebeu que existe realmente um grande detalhe envolvendo a essa propagação do Luffy. Lá no capítulo 1038, no capítulo 1039, no combate ali de Law e Kid versus Big Mom, quando o Law e o Kid derrotam a Big Mom, a gente pode perceber que pelo céu todo de um ano, nós temos uma propagação de nuvens cercando toda a ilha, né? De que não havia nenhuma propagação da lua, nenhuma projeção da luz lunar ali no meio de todo esse combate, no meio de toda essa situação envolvendo a esses 3 personagens. Posteriormente, durante a batalha ali do Luffy contra o Kaido, nós também podemos ver que a ilha de Onigashima está cercada completamente por nuvens. Existem nuvens por todos os lados envolvendo esta visão, impedindo com que a lua pudesse aparecer. O Luffy então acaba morrendo, né? O Luffy acaba morrendo, mas o seu coração começa a bater de uma forma muito engraçada, como ele mesmo descreve. E através disso nós vemos um quadro de Haki do Conquistador sendo propagado por todos os lados e o Luffy projetando isso, dando risada e as batidas ali do seu coração aumentando cada vez mais no tum, 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 tum. E aí a gente observa Zunisha dizendo que Joy Boy está de volta. Quando o Zunisha ele fala isso, em cima do domo ali da caveira de Onigashima, nós observamos também ali essa propagação de Haki do Conquistador, né? Até mesmo o Momo fala sobre Joy Boy, a Yamato fica ali, tipo, Zunisha, como assim Zunisha disse isso e tal? Claro que o Zunisha tá falando através da voz de todas as coisas, mas nós conseguimos ver ali que se tratava dessa propagação de Haki do Conquistador vindo de cima ali da cabeça, né, do topo do domo da caveira.
E nós então observamos que essa propagação de Haki do Conquistador se projeta ali por toda a ilha, que era governada pelo Kaido, chegando até mesmo no Sanji, e o Sanji sentindo ali que se tratava mesmo do poder do Luffy, né? Que se tratava realmente do Luffy ali, projetando o Haki do Conquistador para tudo quanto é lado, e desta forma o céu se abre. O Oda, ele não mostra de forma muito clara as nuvens se abrindo, mas se você for ler o capítulo 1042 até o capítulo 1044, ou se você for ler do capítulo 1038 até o 1044, você vai perceber que os céus estavam fechados, o Luffy morre, o Luffy ressuscita, propaga-se Haki do Conquistador para tudo quanto é lado, e o céu se abre para ele ficar bem no meio ali da lua, na forma como os Gorosei apresentam ele como Nika. Seu corpo tem as propriedades da borracha, ele luta usando sua imaginação, enquanto faz as pessoas ao redor sorrirem. O guerreiro da libertação também é conhecido como Nika, o deus do sol. E assim a gente consegue ver essa projeção do personagem com as nuvens sendo abertas. E vocês concordam aqui com essa ideia de que o Luffy faz parte dos 3 personagens que conseguiram abrir os céus através da propagação do Haki do Conquistador? Vocês são do time de que, se não tá no mangá, não é canônico. Mas claro que na animação ficou muito claro ali que o Luffy acabou conseguindo abrir os céus através ali do seu poder, do seu Haki do Conquistador. Apenas ele, sem nenhum clash. Ou vocês conseguem compreender isso através do mangá, mostrando que o Luffy, cronologicamente, na linha do tempo ali dos capítulos, o Luffy foi o primeiro a ter esse feito. Depois o Oda veio a propagar isso com o Shebek e também com Joy Boy. É claro, nós temos toda essa manifestação também de Imu em Elbaf, mas pelo menos na minha concepção, essas são as 4 maiores manifestações de Haki do Conquistador de One Piece. O que vocês acham? O que vocês acreditam? Deixa aqui nos comentários pra gente debater ainda mais sobre este assunto incrível.